Olá, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma Masterclass da Zigurat. Antes de começar, eu gostaria de informar a todos vocês que a gente teve um imprevisto. A Mônica não conseguirá se conectar hoje por problemas pessoais. Então, peço desculpas, mas a gente preparou um conteúdo muito especial para vocês com o nosso diretor Bruno Mota e espero que vocês gostem. Vamos estar falando um pouco de Lean, do Master, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Renata, eu sou arquiteta e trabalho como Program Owner e Relações Institucionais aqui na Zigurat. E para quem está aterrissando agora, e é o primeiro evento online da Zigurat, e ainda não sabem, não tem muitas informações sobre a Zigurat é um instituto tecnológico de formação online, com mais de 20 anos de experiência no mercado. E a nossa especialidade é a formação especializada para os profissionais do setor AECO. Temos muitos programas, master, cursos em português, em inglês e em espanhol, um corpo docente internacional formado por professores que estão ativos no mercado e localizados em vários países do mundo, e a nossa comunidade global está formada por mais de 120 nacionalidades. Então, a masterclass de hoje é sobre Lean na construção. A gente vai falar um pouco do panorama que se encontra o Lean, dos desafios e das grandes oportunidades de utilizar essa metodologia ou essa filosofia, como o Bruno gosta de definir o Lean, na construção. Então, eu já vou apresentar para vocês o nosso palestrante de hoje, que é o Bruno Mota. Ele é diretor do Master em Gestão de Projetos na Construção da Zigurat. Ele é engenheiro civil e diretor Lean na Cipro e Associate Director na Assystem. Ele tem muitos anos de experiência em Lean Construction e no ano passado ele foi vencedor do prêmio Global Project Control Professional of the Year com o projeto HS2, que é um projeto grande e importante de infraestrutura no Reino Unido. O Bruno é brasileiro, mas ele está no Reino Unido agora. E eu vou passar a palavra para. Ui, desculpa, para você, Bruno. Bem-vindo. Oba, olá pessoal. Oi, Renata. Obrigado demais pela apresentação. Um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre o Master, sobre Lean, sobre Agile e sobre as ferramentas que a gente pode aprender para melhorar os projetos da gente. Como a Renata falou, a Mônica teve um imprevisto né, de cunho pessoal e ela ia apresentar um case de sucesso que ela está fazendo na empresa dela, ah, utilizando as ferramentas que ela aprendeu no Master, já que a Mônica foi aluna nossa há alguns anos atrás. Então, minha ideia aqui hoje como substituição vai ser difícil substituir a Mônica à altura, mas eu preparei alguns slides para mostrar para vocês de onde é que veio a ideia do Master, quais são os problemas que a gente enfrenta e quais são as ferramentas, né, que a Mônica está utilizando e as ferramentas que a gente utiliza, e que eu estou utilizando aqui também, para transformar os problemas dos projetos em soluções. Eu vou me apresentar um pouco mais a fundo do que a Renata falou. Meu nome é Bruno Mota, eu sou engenheiro civil, formado pela Federal do Ceará, com um MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, e passei pelo mestrado em gerenciamento da economia da construção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No Brasil, eu sou o diretor Lean da Cipro, que a gente implementa Lean e Beam em projetos no Brasil, em Portugal e na Inglaterra. E a Cipro já está aí rodando já tem uns 17 anos. Na Inglaterra, eu sou o Program Director para a System, então eu era Associate Director até o início desse ano, comandava a implementação Lean num dos maiores projetos de infraestrutura que a gente tem na Europa, e agora eu vou comandar um pouco a, a, o futuro da empresa, digamos assim, os planos da empresa para os próximos 5 anos. E na Zigurar, além de professor das disciplinas de Lean, nos masters de português e inglês, eu sou diretor desse master de gestão e gerenciamento de projetos na construção, que a gente vai conversar um pouquinho agora. Eu já deixo, vai ter esse QR Code no finalzinho também, mas eu já deixei o link para o master se vocês quiserem dar uma olhadinha.
Mas como é que funciona o master, tá? Pra gente, antes da gente entrar na problemática aí das obras, tá? Quando a gente foi montar o master, né? Até um pouco da turma da Mônica, a gente colocou quatro grandes pilares, tá? Então, a gente tem um pilar do PMI, que é toda a parte de gestão de projetos ah, mais tradicional, né? E aí que vem lá dos ensinamentos do PMBOK. Tem um pilar do Lean Agile, tem um pilar do BIM, né? E o pilar da inovação. E aí, o que acontece é que durante o ano, né, que acontece o Master, as disciplinas são divididas em quatro blocos, que a gente vai conversando dentro desses quatro pilares. Tá? Então, quando a gente vai falar sobre planejamento de um projeto, né, de um projeto de construção, a gente tem lá como é que faz o planejamento baseado lá no PMBOK, e aí tem toda, né, tem toda a parte de caminho crítico, né, mexer no project, mexer no P6 e tudo mais. Da mesma forma, a gente vai entender como é que planeja lá no Lean Agile, e aí tem planejamento baseado em local, tem linha de balanço, tem tax time planning, né? E como é que o BIM, né, vai ajudar nessa parte de planejamento de projetos, né? Como é que a gente vai pegar um modelo e transformar isso num 4D, né? Como é que a gente vai usar o modelo 3D para ajudar a gente a tomar decisões dentro do planejamento. E aí toda a parte de BI, inovação também, que vem junto nessa parte de planejamento. Então a gente tem lá várias disciplinas durante o ano, né, dividindo esses blocos, e vocês já podem perceber que tem o início, né, ali do projeto, quais são os fundamentos, gerenciamento de stakeholders, ah, como é que a gente faz a abertura do projeto e tudo mais. Aí tem o planejamento, a parte de execução, e aí a gente encerra ali o ano fazendo a parte de monitoramento e controle. E muito importante, né, que durante todo esse ano de aprendizado no Master, a gente tem um trabalho em grupo com a simulação de um projeto real, né? Veio de um projeto meu, real, do passado, e aí a gente aplica as ferramentas que a gente aprende em sala de aula dentro daquele projeto. Mas por que que a gente faz isso? Por que que a gente aprende, né, todas essas ferramentas, né, e passa por todas essas aulas e vai passar a simular nesses projetos? Alguns anos atrás, né, e coincidentemente quando a gente estava montando o master, ah, eu trabalhava para uma empresa chamada Logical, que a Logical foi comprada pela System, e a Logical tinha uma survey, né, uma enquete anual, pra, perguntando às pessoas como é que era a vida nos projetos. Né? Se o projeto é bom, é ruim, você está feliz, o que é que você tem usado, né? Para a gente poder entender o que é que estava acontecendo e quais eram, né, o que, é que ia acontecer a mundo afora. E aí, mais ou menos no mesmo ano que a gente estava montando o Master, a gente teve essa survey que teve mais de 1.000 participantes, em mais de 15 indústrias diferentes, né? Então a gente está falando aí de construção civil, infraestrutura, estrada, ferrovia, mineração, energia, né? Então tá tudo aí incluído em mais de 65 países diferentes. E aí, dentro da survey, vocês podem ir lá no site, baixar a survey, não tem problema. Ah, mas um dado interessante que eu quero trazer para vocês é que a gente perguntou qual se o projeto que aquela pessoa estava trabalhando era um projeto que terminou ou estava perto de terminar com sucesso. E aí, quando a gente fala com sucesso, é que o projeto ia terminar no tempo, no prazo, né, com o custo e com a qualidade que eles achavam, né, que deveria terminar quando eles abriram o projeto. E aí foi respondido que 34% dos projetos ali da pesquisa estavam terminando com sucesso, ou seja, estavam terminando no prazo, dentro do custo aceitável ali, dando aquela variação aceitável e dentro de uma qualidade esperada. O que fez a gente pensar pelo outro lado, né? Se 34% são bons projetos, estão terminando com sucesso, significa que 66% dos projetos de construção dentro dessa survey eram projetos mal sucedidos, não terminavam com sucesso. Então estava fora do prazo, ou fora do orçamento, ou fora da qualidade, ou fora dos três, ah, se fosse possível. E aí a gente passou a investigar assim, mas por que que isso acontece? Né? Na verdade, projetos de construção civil, eles vivem numa dura realidade. Tá? A gente trabalha num ambiente extremamente complexo. Tá? A gente está ali num projeto que ele é executado por múltiplas organizações. Né? O projeto que eu estava agora de ferrovia, ele era comandado por uma joint venture que tinha quatro empresas de quatro países diferentes, né? Fora todas as outras organizações que vinham dentro. E aí você tem várias tecnologias, tem tecnologia de produto, tem tecnologia no sentido de dado, né? Tem BI, tem BIM, e isso acaba trazendo muita informação e muito dado para ser gerenciado.
Isso dentro de uma cadeia de suprimento gigantesca e sofrendo com o que a gente chama de variabilidade e incerteza, né? Dependendo de onde você estiver com o seu projeto, pode chover, né? Pode fazer frio, pode fazer calor, pode ser no meio do nada, e aí entrega de suprimentos fica um pouco mais complicada. Às vezes são projetos que sofrem um pouco mais com política, com decisões econômicas, né? A própria Inglaterra agora fez um pronunciamento sobre imigração, e isso vai balançar um pouco dos projetos, que a gente tem muitos imigrantes no país. Fora isso, né, a gente, na hora que a gente vai gerenciar a nossa obra, a gente tem características diferentes da indústria convencional, né? A nossa indústria da construção civil, ela tem um caráter nômade, a gente se move muito, né? Mesmo que seja um projeto, o meu projeto né, uma ferrovia, então é um projeto extenso, então ele anda teoricamente dentro do projeto, mas a gente tem essa característica de, mesmo tendo o mesmo desenho, ele vai ser feito em locais diferentes, então ele passa a ser um projeto diferente, e que a gente se junta, né? Faz aquele projeto e vai embora. Diferente da indústria, que ela monta a indústria, produz um monte de produto e tira o produto de lá, a gente se monta, faz todo um processo industrial, monta o produto e tira a indústria de dentro, né? E deixa o produto lá no canto. E a gente sofre muito, assim, a gente é muito tradicional, a gente gosta muito, dificilmente a gente muda, né? Fora isso, né? E vocês vão ver ao longo dessa nossa conversa, a gente tem cada vez mais essa necessidade de entender o comportamento humano, né? Personalidades, né, diferentes idades, diferentes países, diferentes comportamentos, eles têm que ser levados em consideração quando a gente está gerenciando nosso projeto, e que a gente pode ter esse benchmark, esse networking internacional, né? Até a Renata falou, a gente tem professores no mundo todo, né? Então a gente tem professores da Espanha, de Portugal e do Brasil, e que estão morando em locais diferentes, no Canadá, na Holanda, em Portugal, na Inglaterra, no Brasil, né? Que aí já traz essa cultura, esse benchmark maior em termos de projetos no mundo todo. Mas por que que é tão complicado, né? Por que que a gente tem que aprender tanta ferramenta e tanta solução, né? E aí eu tenho alguns slides trazendo problemas, não gosto nem de falar problema, mas são questões que a gente tem que entender, né? São questões inerentes à nossa indústria, que é para a gente poder falar das soluções depois. Então, tem muito autor que diz que né, a indústria da construção civil evoluiu muito pouco em termos de processo. A gente até evoluiu muito em relação ao produto, né? A gente faz apartamentos melhores, a gente faz ferrovias melhores, né? A gente tem concreto bombeado, concreto autodensável, então a parte de produto melhorou muito, mas a parte de processo ainda é muito tradicional, né? Enquanto as outras indústrias melhoraram muito, a nossa ainda é muito tradicional, e alguns autores até defendem que a gente faz prédio hoje, por exemplo, da mesma forma que os egípcios fizeram as pirâmides, né? Então, assim, bloco por bloco, massa por massa. E aí tem uma frase muito bacana de um dos diretores da Econ, que diz que se a gente olhar para os projetos de construção hoje, ele não vê praticamente nenhuma diferença na execução se comparados a 50 anos atrás. A gente tem evoluído muito pouco. Tá? Em cima disso, tem um gráfico muito famoso, quase todo professor usa né, quando vai fazer a apresentação, e por que não trazer também, né? Que é um gráfico sobre produtividade. Né? Esse aí está no UK, tem um gráfico muito famoso em relação aos Estados Unidos, mas mostra que as indústrias aqui no Reino Unido, elas têm subido muito de produtividade e a indústria da construção civil não. E que hoje, né, ou pelo menos até 2020, 2021, o gap de produtividade entre a indústria da construção civil e a indústria convencional é de mais ou menos 30%. Então, eles são 30% mais eficientes, ou 30% mais rápidos, ou 30%, né, melhores, dependendo como a gente for enxergar esse gráfico. E aí eu trago outra frase, né, mas dessa vez é do Paul Krugman, que ganhou o Nobel de Economia em 94, que ele tem uma frase engraçadinha que ele diz que a produtividade não é tudo, mas ao longo do tempo ele vai ser tudo. É tudo que você precisa. Então você tem que manter a produtividade, tem que melhorar a produtividade, você tem que ter esse processo de melhoria contínua ah, existente dentro do teu projeto. Um terceiro ponto que eu gostaria de comentar é a parte de pessoas, né? Dentro de várias surveys, e não só nossa da Lógica, mas de outras empresas, quando eles dizem assim, o que é que você precisa mudar, o que é que você quer, onde é que você quer pegar o seu dinheiro e investir e mudar para melhorar o seu projeto. E aí muita gente fala, eu tenho que melhorar meu modelo de negócio, eu tenho que melhorar né, a colaboração com outras indústrias, eu tenho que adotar mais tecnologia. E muita gente diz assim, eu tenho que melhorar as pessoas. No sentido que eu tenho que treinar mais as pessoas, eu tenho que dar mais conhecimento para as pessoas.
E aí tem um dado interessante, né, que, de maneira geral, né, isso é uma média, no Brasil, por ano, as empresas brasileiras de construção no Brasil, elas investem 16 horas de treinamento para os seus colaboradores. Tá? Enquanto na Europa, né, essa média é só para 31, é praticamente o dobro. Tá? Então, eu tenho, em média, 40 horas de treinamento por ano. Tá? E não é treinamento assim, sobre higiene e segurança no trabalho, é treinamento para melhoria da carreira. Tá? Então, treinamento sobre novas tecnologias, treinamento pode ser técnico, e pode ser treinamento na minha carreira no sentido soft skills, né? Como ser o melhor gerente, né? Como aumentar a colaboração entre as pessoas. Então, a quantidade de horas que a gente passa em treinamento é muito maior. E aí, né, já para praticamente fechar a parte de problemas, é que quanto mais tecnologia a gente embarca, maior deve ser a nossa preocupação de como gerenciar aqueles dados, tá? Lembrando que quando a gente coleta alguma coisa, é um dado, né? Quando a gente transforma aquele dado em algo útil, né, aí ele vira informação. E aí tem um gráfico antigo, né, até 2017, mostrando que a curva da quantidade de dados que a gente pode coletar e que a gente coleta no ano vai subindo exponencialmente. Tá? Imagina hoje. Então a gente recebe dados da obra, tem dado de planejamento, tem dado de controle, tem dados dos modelos, tem um monte de coisa ali que está na mão da gente e a gente não consegue estruturar esse dado. Até que teve uma frase do diretor aqui do Instituto Nacional de Infraestrutura, da parte de dados e analítica, que ele disse que dado, hoje, ter esses dados, ter conhecimento desses dados e a manipulação desses dados é tão importante para a infraestrutura do Reino Unido quanto é o concreto e aço. Porque é dali que a gente vai tirar conhecimento e é dali que a gente vai tomar novas decisões para melhorar os projetos da gente. Então, dentro em si, né, em cima dessas problemáticas, a gente tem que entender como é que a gente reverte isso dentro do gerenciamento de projetos da construção civil. O que a gente pode fazer, né, para atacar esses problemas e melhorar, né, os nossos projetos, e aí sim ter um projeto de sucesso. E aí eu trouxe até uma frasezinha que a gente fala no começo do nosso master, que a gente tá ali no master para desenvolver o conhecimento, a capacidade e a habilidade de vocês. Então a ideia, né, por trás do master é dar ferramentas a vocês, dar esse conhecimento, dar essa habilidade, dizer assim, ó, independente do teu tipo de projeto, tu pode estar fazendo uma casinha, pode estar fazendo uma ferrovia, pode estar fazendo uma barragem, um aeroporto, complexo de um shopping, um hospital, né? E que são casos reais de alunos nossos. Tu vai ter esse conhecimento, essa capacidade, essa habilidade de entender esses problemas, por que que eu preciso aumentar minha produtividade, como é que eu aumento a minha produtividade, como é que eu trato os meus dados, como é que eu vou usar o meu modelo BIM dentro do planejamento e do controle das minhas obras, né? Qual é a melhor ferramenta de planejamento para o meu tipo de obra, né? Porque às vezes vocês vão ter disciplina comigo de linha de balanço, né? Que é uma super técnica de fazer planejamento para obras repetitivas, mas talvez vocês precisem de uma ferramenta um pouco mais rápida se vocês estão fazendo uma reforma de uma loja dentro de um shopping. Então, vocês vão ter conhecimento das ferramentas, mas o uso adequado dessas ferramentas é muito importante. Lembrando que essas ferramentas não são coisas de agora, né? A gente não está inventando, né? Nem eu, nem nenhum dos professores. Isso vem dentro historicamente, né, de uma melhoria contínua dessas ferramentas. Então, se você pegar que a gente vai usar conceitos desde o Taylor e do Fokker, ali no começo de 1920, né, e é o famoso gráfico de barras, nosso querido gráfico de Gann, é de 1915. Tá? Vocês até, eu quero usar o P6, eu quero usar o Project. Beleza, você está usando ali a ferramenta, né, o software, que tem um conceito ali de 1915. E aí a gente vai usar conceito de linha de balanço de 1940. O caminho crítico é do começo dos anos 60. E aí a gente traga ali um linha do tempo para mostrar para vocês, olha, a gente tem que saber, né, de tudo isso que aconteceu ali há 100, 150 anos atrás, para a gente poder usar melhor. E essas ferramentas têm tido a melhoria contínua, né? E, e têm sido melhor usadas dentro ali de softwares, né? E têm sido combinadas com outras ferramentas. Então, a ideia, né, para resolver todos aqueles problemas da indústria da construção civil, dos projetos de construção civil,
é que a gente aprenda diversas ferramentas, diversos conceitos, ou diversas filosofias, e que a gente saiba encaixar uma na outra, mais ou menos como se fosse um quebra-cabeça, tá? Vocês são muito jovens, né? Mas eu sou do tempo que o Batman tinha um cinturão de utilidades. Né? E toda vez que ele tinha um problema, sempre tinha algo para ele resolver o problema dentro do cinto dele. Né? Então ele estava caindo, ele puxava um negócio, puxava uma corda dentro do cinto dele. Então é para dar para vocês um cinturão de utilidades. Como vocês não vão lembrar desse Batman, né? Dar para vocês pecinhas de quebra-cabeça, tá? Que vocês vão juntando à medida que vocês precisam. Ah, não, aqui eu vou usar um Lean, mas o meu projeto é muito rápido, então eu vou encaixar ferramentas de Agile. Mas eu preciso ter um pouco mais de formalidade, então eu vou encaixar uma pecinha ali do PMI, do PMBOK. Ah, mas eu preciso fazer um controle na obra mais intenso, então eu vou botar uma pecinha de gerenciamento visual. Mas eu sou o líder da obra, estou comandando muita gente, tá? Eu tenho uma pecinha de liderança, a gente tem uma disciplina de liderança também. Então, dá para vocês, assim, ó, tá aqui as soluções. E aí vocês encaixam as pecinhas, né, para solucionar aqueles problemas. Não somente pecinhas técnicas, né? Olha, tá aqui as ferramentas, tá aqui filosofias, tá aqui como é que você enxerga as perdas dentro do teu canteiro, tá aqui como é que você vai fazer layout de canteiro, tá aqui como é que você faz gerenciamento de risco, gerenciamento de qualidade, né? Como é que você chega nos cinco porquês, ah, ferramenta de Chical, não é só toda a parte técnica, mas também toda a parte mais de soft skills, toda a parte mais interpessoal. Então, no final, né, você está ali fazendo o master, você está melhorando o teu perfil como gestão de projetos, como gestor de projetos, e aí fica até um adendo, você não precisa ser engenheiro, né, a gente teve alunos de diversos backgrounds, então tem engenheiro, tem arquiteto, né? Quando eu fiz um MBA de gestão de projetos, a gente tinha um dentista na turma, para você ver como é algo bem aberto. Mas qualquer pessoa relacionada a projeto de construção civil tem um espaço dentro do Master, né? Tu tá ali, tá melhorando tua formação acadêmica, vai ser base para certificações, né? Então tu vai ter conhecimento suficiente, por exemplo, para tirar o PMP, né? O Project Management Professional, a certificação de Project Management Professional pelo PMI, e a gente vai entrar ali também na parte de soft skills, né? Então a gente tem disciplinas, por exemplo, para falar, para te mostrar como é que tu pode ser um líder dentro do teu projeto, né? Que muitos dos nossos alunos já estão ali numa capacidade de liderança de uma boa quantidade de pessoas, né? Fora os novos conhecimentos, a gente vai te mostrar como é que tu vai ser criativo, como é que tu vai linkar todas aquelas pecinhas do quebra-cabeça, como é que tu vai gerenciar melhor os conflitos, né, dentro da obra. Não só conflitos de relacionamento, mas também conflitos assim de tomada de decisão. Como é que a gente toma uma decisão melhor dentro da obra? Como é que a gente pega todos aqueles dados, transforma em informação, né, para fazer uma decisão baseada em informação, né, que é o que a gente chama aqui de data-driven decision. Como é que a gente define melhor as prioridades, entendendo quais são os impactos daquelas decisões, né? Até chegar num ponto assim, como é que eu negocio melhor? Como é que eu negocio com minhas equipes, se elas precisam acelerar ou desacelerar dentro do projeto? Como é que eu negocio produtividade, né? Como é que eu negocio com minha cadeia de suprimentos, né, para entregar tudo no prazo que eu necessito para ter um projeto de sucesso? Então a ideia por trás, né? E aí é uma pena que a Mônica não está aqui realmente, porque ela ia trazer um caso real de implementação dessas ferramentas, mas a ideia por trás é assim, ó, a gente tem um monte de problema e a gente não consegue fugir deles. Mas a gente consegue te capacitar assim, ó, tá aqui todas as ferramentas que tu tem para resolver esses problemas e tu consegue encaixar elas da melhor maneira possível, porque tu vai saber como aplicá-las e por que aplicá-las, né? E aí vai só um último ponto interessante aqui na minha fala, antes de encerrar, o próximo slide já é o adeus. É que quando eu estava, né, quando eu era jovem, né, e estava crescendo, eu ouvia muito meu pai falar sobre know-how, né? E é legal porque no Brasil a gente usava know-how mesmo como palavra, né? E daí ele disse, eu vou contratar tal pessoa, vou contratar a Renata para a empresa porque a Renata tem muito know-how. Significa que a Renata sabia como fazer alguma coisa, né? Então, eu vou contratar um novo planejador, um novo gerente, ele sabe como gerenciar a obra, ele sabe como planejar a obra, então ele tem muito know-how. E aí, quando eu passei a estudar sobre Lean, tem uma passagem no livro do Ono, que é um personagem importante na história da Toyota,
que ele diz assim, tão importante quanto o know-how é o know-why. É porque, e eu não sou mineiro, eu sou de Fortaleza. Então não é o why de Minas. É saber por que você tem que fazer aquilo. Então você tem que saber como. Eu sei como gerenciar. Mas você tem que saber por que você tem que gerenciar. Por que que aquele problema está acontecendo, né? Para aí você sabe como você pode solucionar. Então eu sempre conto essa historinha nas minhas aulas, porque eu acho que essa é a essência do que não somente eu, mas todos os professores querem passar para vocês. Vocês vão saber como, mas vocês vão saber por que tem que fazer tudo isso. Tá? Eu fico por aqui, esta minha linda meia hora. Fique aí meu contato, por favor, fique bem à vontade de me adicionar no LinkedIn. Tá lá em cima. Tá aí o contato da System, da Cipro. Tá aí o contato da Zigurá e tá aí mais uma vez o QR Code para o MGCPT. E fica aqui também não sei, um docinho para vocês, um presentinho. A gente gravou uma série no podcast da Zigurá, que chama Zigurá Insiders. Se vocês forem no QR Code aí também, tem um bate-papo, tem a Mônica falando, tem outros alunos, tem outros professores, tem um bate-papo meu com o Rogério, que é o diretor do outro, Márcio lá de BIM. É super interessante. Então, quando você estiver fazendo exercício, indo para o trabalho, bota no Spotify, que é só sucesso. E é isso aí. Renata, eu fico por aqui. Obrigada, Bruno. Imagina. Eu vou. Um minutinho. Muito interessante os dados que você trouxe, as informações. Eu vou, antes de abrir para perguntas, vocês podem ir enviando as perguntas aqui no chat, que o Bruno, no final, vai responder vocês. Antes, eu quero convidar a Carla Calil, que é minha colega aqui na Zigurate. Ela é Team Manager da equipe de admissões para o mercado que fala português, e ela vai explicar um pouquinho mais sobre o Master e pontuar alguns detalhes para quem estiver interessado. Carla, bem-vinda. Obrigado, Rê. Bom, boa tarde a todos e a todas, tá? Na verdade, o que eu vou comentar aqui é um pouquinho da parte do conteúdo, das titulações, da nossa metodologia de ensino, tá? E quem tiver dúvidas também no final, pode aí acessar o QR Code, né? Que a gente também pode agendar uma breve reunião de assessoramento para passar todas essas informações, mas de forma mais detalhada. Tá? A próxima edição do Master em Internacional em Gestão de Projetos na Construção inicia no dia 3 de novembro. Tá? O Master tem a duração de 1 ano. Tá? O idioma é português. Tá? É uma formação de 60 créditos europeus, tá? Ou seja, é uma formação com 1.500 horas, tá? No final. E a metodologia é online e síncrona, tá? Porque são aulas ao vivo por semana. A Zigurate em si é um instituto tecnológico, né? Ou de referência no mercado, tanto em BIM como em Lean, tá? Nós temos alunos em mais de 120 países, tá? E nós somos parceiros da Universidade de Barcelona, que hoje é reconhecida também como a melhor da Espanha, está entre as principais universidades de renome europeu, tá? Então, claro, por conta dessa parceria, todos os nossos alunos no final do curso saem com uma dupla titulação, tá? Então, vocês terão o nosso diploma, o diploma da Zigurate e também o diploma da Universidade de Barcelona. Além dessas duas titulações, a Zigurate também é uma instituição certificada pelo Building Transformation, tá? É o antigo CanBIM, então é o órgão do Canadá responsável pelo tema BIM no país. E claro, como a gente vai falar um pouquinho de BIM também nessa formação, e como a Zigurate é uma instituição certificada por eles, no final do curso, os alunos também podem adquirir essa certificação, tá? Que também é um plus no currículo, porque é um órgão mundialmente reconhecido. Tá? Então, das titulações, seriam essas que os alunos receberão no final do curso. A parte do conteúdo, basicamente, o Master em Gestão de Projetos na Construção, vale a pena comentar isso porque a gente tem várias formações em gestão de projetos, né? Muitas, né, se não todas elas, são bem abrangentes, né? A nossa formação é a única hoje no mercado com o foco na parte da construção, ou seja, a gente vai aplicar as principais metodologias durante o ciclo de vida do projeto, tá? Então, claro, a principal metodologia aplicada hoje no curso é a metodologia Lean, tá? Aplicada pelo Bruno Mota,
que é o nosso diretor do curso, tá? Especialista em Lean, né? Hoje também uma referência mundial, tá? A gente também vai ter a aplicabilidade do BIM, metodologias ágeis e o VDC, que é o Virtual Design Construction, durante todo esse ciclo de vida do projeto, tá? A gente vai ter ali com o início, né, do projeto na construção, né, com os fundamentos, né, a introdução enxuta, as metodologias ágeis, passamos pelo planejamento, execução e controle e depois o monitoramento do projeto, tá? Existe um trabalho final que é entregue, né, no curso, que na verdade ele é apresentado no final, mas ele é desenvolvido durante o curso, é desenvolvido em equipe para proporcionar que os nossos alunos trabalhem e se relacionem de forma colaborativa, tá? E cada equipe também pode escolher o tipo de projeto no setor da construção que vai querer fazer o gerenciamento, tá? Ou um projeto de um condomínio residencial, ou um projeto de infraestruturas. Tá? Então, esse seria mais ou menos um resumo, né, dessa parte do conteúdo e do master em si, tá? A parte do corpo docente, não sei se você vai passar o slide, Rê, mas é importante falar, o Bruno também já comentou, mas além de todos os nossos professores serem extremamente qualificados e referências no mercado, né? Isso também é a nível internacional, porque a gente tem vários professores, né? Muitos professores trabalham no Brasil, Portugal, Inglaterra, Holanda, Canadá, Martí, que é espanhol, tem influência no idioma português, tá? Mas todos eles são atuantes do mercado. Tá? Então, a Zigurate tem um grande diferencial, que é a prática na formação, né? Então, a gente prepara os nossos alunos realmente para o mercado de trabalho. Vocês não vão ter uma formação teórica, vão ter uma formação realmente prática, tá? Por isso que saem extremamente qualificados, tá? Acho que seria isso, um breve resumo. Aqui tem também a parte do simulador, né? Na verdade, os alunos têm acesso a um simulador para o exame PMP, tá? Então, caso tenha interesse também de estar tirando a certificação do PMI, é uma formação que a gente também capacita para isso, tá? Porque os alunos saem extremamente qualificados. Mas existe um simulador durante o curso, ele é fornecido 6 meses após o início, porque após o término ele ainda fica ativo durante 6 meses, tá? Então, ele fica um ano com os alunos. Esse simulador, ele vai te dando acesso a resultados, ele pode ser usado tanto de modo estudo como de modo exame, tá? Enfim, tem perguntas com respostas justificadas, né? Sempre com referência ao guia PMBOK. Então, é um simulador que te ajuda também, no final do curso, a tirar a certificação, né, de Project Management, que também seria um plus, né, no currículo e um outro diferencial da nossa formação, tá? Bom, a parte aqui da excelência, acho que o Bruno também já comentou com vocês, né? A questão da a metodologia online que eu já comentei. Uma coisa importante comentar da nossa metodologia é porque após a pandemia, muitas formações, né, que eram presenciais se tornaram online, e a gente vê vários problemas atualmente, né? Mas comentar, a Zigurate, ela já tem 24 anos no mercado, tá? E nós somos pioneiros nesse tipo de formações, ou seja, todas as nossas formações foram criadas e pensadas de forma online, tá? Os alunos têm acesso ao campus virtual, né? Nós utilizamos hoje a melhor ferramenta existente no mercado, a mesma utilizada em Harvard, tá? Os arquivos ali são sempre organizados e disponibilizados seguindo um calendário acadêmico. São 2 aulas ao vivo que os alunos terão por semana, tá? Normalmente essas aulas de terças e quintas. A gente sempre tenta colocar as aulas num período noturno, tá? Por conta da diferença de fuso horário dos professores, né? Pode ser que caia na hora do almoço. Se o aluno não conseguir participar da aula, depois ele vai acessar o conteúdo gravado, a gente nunca exclui nada do que foi ensinado, tá? Também existe um fórum técnico ali no campus, que é um canal de comunicação entre os alunos e professores. Isso facilita que os nossos alunos tirem dúvida a qualquer momento durante o master. E, além disso, a gente tem todo o respaldo de uma tutoria, tá? Ou seja, existe uma tutora responsável pelo desempenho dos alunos durante todo o período do curso, que são os 12 meses. Tá? E em questão de ferramentas também vale a pena comentar, os softwares também, né, que são disponibilizados, eles também vão sendo ensinados, tá? E, claro, a licença também é fornecida pela Zigurate, então nossos alunos não se preocupam com nada, tá? Então a gente dá esse respaldo durante todo o período do curso, tá? Que são esses 12 meses. Então, quem tiver dúvidas, a gente também faz
uma reunião de assessoramento, tá? Um contato mais personalizado. Então, se vocês também tiverem interesse de estar recebendo mais informações, tá? A formação ela começa em novembro, mas os alunos que já estão matriculados já recebem também acesso ao Canvas. Existe um bloco zero com conteúdos introdutórios, então a gente também prepara os alunos, né, para entrarem ainda mais capacitados durante o curso, tá? Então, e também tem a vantagem econômica. Tá, então a gente também tem aí um programa de ajudas, né? Um desconto também vinculado a uma matrícula antecipada. Quanto antes o aluno se matricula, maior também a chance dele entrar nesse programa e conseguir os melhores descontos. Então, eu fico por aqui. Se eu puder ajudar em alguma coisa, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar ali no chat, ou então também escanear o QR Code e, claro, a gente entra em contato para agendar uma breve reunião de assessoramento. É breve mesmo, tá? A gente não toma muito tempo de vocês, mas é importante também para a gente passar todas as informações, repassar, comentar um pouquinho e depois também passar parte do investimento. E é isso. Obrigado, Rê. Obrigado, Bruno. E qualquer dúvida a gente está à disposição. Obrigada, Carla. Eu gostaria só de fazer algumas perguntas para o Bruno e quem tiver alguma dúvida pode ir enviando para o chat. Bruno, se você depois quiser fazer mais algum comentário também, fique à vontade. Eu queria saber o que você recomendaria a um aluno, ou um futuro aluno do Master, dentro do Master, no sentido do para ele tirar mais proveito da formação. Como você guiaria este aluno para ele tirar mais proveito dessa formação? Legal, isso é uma boa pergunta. Eu acho que alguns principais pontos. Venham para as aulas, e tirem o máximo que vocês puderem dos professores. Tá? A Carla até falou, a gente grava tudo, nada é perdido, vocês podem assistir quando vocês quiserem, assiste depois, tem as provinhas e tudo mais, ah, mas nada como ter aquela aula ao vivo que você tá ali na hora, tem uma dúvida, né? E você consegue tirar tudo que você pode da pessoa que está ali na tua frente. E os nossos professores são bons, né? A grande maioria eu já conheço há muito tempo, são profissionais atuantes, eles têm boas histórias, bons projetos, boas ferramentas para passar para vocês, e nada como estar ali para tirar deles. O outro ponto muito importante, né? Deixa eu voltar para o primeiro, e liguem as câmeras. Venham para as aulas e liguem as câmeras, que a gente tem um problema sério com aluno tímido. Ah, mas aí o outro ponto é tentar aplicar no projeto de vocês, né? Ah, a gente tem muito caso dos alunos durante o curso, né? Eles pegam uma ferramenta, essa ferramenta vai solucionar um problema que ele está tendo ali na hora, no projeto dele, que está acontecendo ali, e aí ele passa a implementar. E os professores, a gente, inclusive eu, a gente está sempre ali e diz, olha, eu tentei implementar aquela ferramenta que tu deu na aula semana passada e eu estou tendo um pouco de dificuldade. E a gente vai te dar uma ajuda, né? Tem a mentoria lá para o TFM. Então, essa aplicação em tempo real ajuda muito. Tem vários casos, tem um caso bacana com o Heron, a Yazila, que é uma ex-aluna nossa, que tá lá no podcast também. Tem gravação de masterclass sobre isso, que ela aplicou lá uma ferramenta de Lean Office, então ela fez o escritório de arquitetura dela mais enxuto, né? Por conta das ferramentas que ela aprendeu com o Heron, a própria Mônica, que deveria estar aqui hoje, ela implementou ferramentas aprendidas no Master dentro da, do projeto dela, né, da empresa dela. Então tem essa atitude de implementar, né? Tem a simulação lá no nosso trabalho final de curso, mas essa simulação realmente real no projeto de vocês ajuda muito no andamento do master. E ajuda o aluno a tirar o máximo que ele pode. E pensando um pouco no mercado de trabalho atual, você que tem bastante conhecimento, experiência na área, quais as habilidades técnicas mais valorizadas nesse momento em relação à gestão do projeto e Lean Construction? Tá, então vamos nós. E aí vai depender um pouco até do local que tu tá? Mas assim, o, toda a parte de PMI continua sendo tradicional e continua sendo a base de tudo, né? Então, continua sendo praticamente a primeira língua do gestor de projetos seria toda a parte do PMI. Então, gerenciamento de risco, gerenciamento do tempo, gerenciamento de custo, né? Gerenciamento de stakeholders, e aí tem lá. Mas o PMI tem eu gosto de falar assim, né? Tem um pouco mais, gestão de projetos mais abrangentes. Você faz a gestão de qualquer tipo de projeto. Ah, o Lean
tem um lugar especial no meu coração, né? E foi onde eu cresci na minha carreira. E aí vem esse Lean aplicado na construção. O Lean veio da indústria automobilística, é um pouco diferente, mas ele foi completamente adaptado à indústria da construção civil. E aí tem todos os conceitos de aplicar em obra e em projetos de construção civil. Então, os conceitos do Lean passam a ser um diferencial. Tá? E aí vem o detalhe do Agile, que também a gente tem disciplinas de Agile. Que aí você tem a base do PMI, você tem um Lean tirando as perdas, né, e dando aquele diferencial, aumento de produtividade, trazendo as pessoas mais para perto, e aí o Agile vai dar esse toque final de realmente da agilidade. Como é que eu faço tudo isso rodar muito mais rápido? Com sprints semanais, conversando com o pessoal todo dia. Quais são as ferramentas que eu uso para trazer todo mundo para perto e fazer isso rodar bem mais rápido? Tá? Não que o projeto precise assim, vá ser feito mais rápido, né? O Lean vai trazer isso, vai encurtar a duração, mas o Agile vai trazer essa recorrência da ferramenta, né? Aí essa utilização maior da ferramenta. Então, em termos técnicos, eu acho que esses são os três principais pontos. Tem toda a parte BI, tem toda a parte BIM, né? A gente vai aprender a fazer dashboard com Power BI, é importante, é em voga, mas o foco da gente é nessa parte, o uso dessas três filosofias como gestão. Fora toda a parte que vem colada nisso aí, que é a parte soft skills. Né? Então, na hora que a gente aprender de Lean, que tem que trazer transparência para o canteiro, que tem que trazer o pessoal de obra para dentro do planejamento, a gente vai aprender técnicas de negociação, técnicas de como conversar com as pessoas, técnica de trazer o pessoal para dentro do projeto e ser mais participativo. Então, esse lado soft skill, esse lado entender a, como as pessoas pensam, como tratar diferentes tipos de personalidades, é um diferencial que está ali meio que escondido dentro do Lean, do Agile, e que a gente vai trazer à tona no Master. Obrigada, Bruno. Eu Uhum. vou fazer mais uma perguntinha. É, um dos pilares da Zigurate é o networking internacional, que a gente sempre está enfocado, né, em fomentar, já seja pelos alunos de vários países que estão dentro do Master, os professores também, que a gente já comentou aqui. Como você acha que esse networking acadêmico entre os alunos, os professores, eles impacta na implementação do Lean, né, nos projetos reais? Como essa experiência da Zigurate ela é levada para o dia a dia do trabalho dos profissionais? Eu acho que essa troca de experiência entre os alunos e os professores, ela impacta os alunos de duas maneiras diferentes. Impacta os professores muito, né? Porque a gente aprende muito com vocês, é super bacana, mas eu acho que impacta para os alunos de duas maneiras diferentes. Um é que teve muita troca de empresa, né? Teve muito aluno trocando de emprego, trocando de país, inclusive, por conta desse networking entre os alunos e os professores. Então tem toda uma movimentação no mercado de trabalho por conta disso. A outra coisa é que normalmente a dor que vocês alunos estão passando são as dores que a gente já passou. Né? Então tem muita pergunta que às vezes tem em sala de aula, eu tenho uma pergunta, eu já sei o que você vai perguntar. Porque é a mesma dor que eu senti, né, algum tempo atrás, alguns anos atrás, quando eu estava no teu lugar. Então essa troca é bacana porque a gente entende a dor que você está passando. A gente continua tendo as mesmas dores, porque está todo mundo ainda no mercado de trabalho e ativo, e as dores não mudam muito, né? Talvez eu acho que elas pioram, porque agora a gente tem muito mais informação, mais pessoas, os projetos estão cada vez mais complexos, então, mas as dores são as mesmas, né? Então essa troca de experiência é legal porque a gente tem as soluções. Então a gente consegue passar assim, ó, fica tranquilo. Eu sei qual é o teu problema, eu entendo o teu problema e tá aqui a solução. Né? Tu vai ter que ter um pouco de paciência para implementar, talvez, né? Talvez seja uma implementação um pouco mais contínua, mais a longo prazo, mas a gente sabe como consertar e como trazer um curativo para aquela dor. Então essa troca de experiência entre os alunos e os professores é muito salutar, ajuda todo mundo. E a gente acaba aprendendo, no final das contas, muito com vocês, porque vocês trazem novas experiências, acaba revitalizando a gente também um pouquinho.
Perfeito. Como a gente não tem mais perguntas por aqui, eu vou só pedir um conselho seu aos profissionais que encontram barreiras, né, para a implementação tanto de novas metodologias como do Lean Construction mesmo nas suas organizações, no seu trabalho. Qual o conselho, desde a experiência que você tem nesses anos de mercado? O conselho que eu vou dar é aprendam e não desistam, né? Eu tive uma grande professora, chamada Thaís Alves, que ela tinha uma história que Lean não é um pacote de sucrilho, que você vai no supermercado e tira o pacote, né, e põe na tigela. Ele não é produto de prateleira, né? Ele tem que ser adaptado, ele é uma mudança de cultura, né? Ele é uma mudança de hábitos, ele tem que trazer uma mudança do que as pessoas entendem o que é certo e errado, às vezes, né? Então, são filosofias, tanto o Lean quanto o Agile, são filosofias de aplicação a longo prazo, né? São aplicações estratégicas. Então, se assim, eu quero um conselho, entenda o porquê, né? Entenda a ferramenta, aprenda aquilo ali, e quando você for implementar, não desista. Não é um implementador. A gente vai até ensinar a fazer assim, eu quero começar a implementar e eu quero ter o que a gente chama de quick wins, né? Eu quero ter resultados rápidos. A gente até consegue trazer resultados rápidos, alguns. Mas a implementação da filosofia, na verdade, né, toda a mudança de cultura, a mudança de paradigma ocorre ao longo do tempo. Então é você entender por que você está implementando aquilo, como implementar aquilo, né, e continuar implementando ao longo do tempo. É um processo que exige um pouco de paciência, então você não pode desistir. Mas se você souber como fazer e por que você está fazendo aquilo, acaba acontecendo. Acaba acontecendo. Obrigada, Bruno. Imagina. Gostaria de agradecer todos os assistentes que ficaram com a gente até o final, ao Bruno, que esteve com a gente aqui nessa hora, a Carla também, e fiquem atentos que nós teremos mais masterclasses e eventos online. Até a próxima. Tchau, Bruno.